Olá! Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a meiose. A meiose, ela é um processo de divisão. Veja, o nome já está falando, vai dividir a carga cromossômica ao meio. Ou seja, é um processo em que uma célula, ao final do seu processo, de duas etapas de divisão, ela vai formar 4 células com a metade da carga cromossômica que é a célula de origem. Então vamos por fases. Veja, se eu imaginar um exemplo, nossa célula do ser humano, nós temos lá 46 cromossomos. Após um processo que a gente vai chamar de meiose 1, onde tem etapas de divisão, quais são elas? A prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Então essas são 4 etapas que vão acontecer na meiose 1. Só que nessa fase é onde vai ocorrer de fato a redução cromossômica de carga genética. Então, o que eu vou ter aqui? Se aqui tem 46, vai ficar uma divisão, vai dividir ao meio. Então eu tenho 23 em cada uma. 23 ao final da telófase. Veja, se aqui é meiose 1, então aqui é a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Na prófase 1, que é a grande diferença nessa fase da meiose 1 em relação à mitose, que é um outro processo de divisão, é que aqui ela vai ter algumas subfases. Então nós temos a primeira subfase, que é o leptóteno. O que acontece nessa subfase? Veja, eu estou na prófase 1, já desintegrou a carioteca, o nucleolo já desapareceu, os cromossomos estão começando a ficar pareados. Então, nessa prófase 1, ela vai ser um pouco mais longa do que a prófase da mitose. Por quê? Porque ela vai ter que cumprir essa subfase. No caso do leptóteno, o que está acontecendo com esses cromossomos? Eles vão começar a se individualizar. Isso é importante porque nesse processo eu vou ter uma redução de carga cromossômica. Vencido isso, eu vou para uma outra subfase que nós chamamos de zigóteno. Então veja, esses cromossomos eles se individualizam e eles começam então a se aproximar. A partir daí, inicia uma outra subfase que nós temos, que nós chamamos de paquíteno. A fase de paquíteno, ela é a mais importante. Por que ela é a mais importante? Porque é nessa fase que vai ocorrer o crossing over, ou seja, a troca de material genético. Então é isso que o vestibular vai perguntar para vocês. Qual é a fase que ocorre a troca de material genético? Ah, é na meiose, na prófase 1, na fase de paquíteno. A partir do momento que ocorreu essa troca, esse crossing over que a gente chama, então vem para uma outra fase que nós chamamos de diplóteno. Essa fase de diplóteno, aonde aconteceu o crossing over, formam como se fossem pontuações na região das cromátides de cada cromossomo. Então, nessa fase, esses pontinhos que formam, nós chamamos de quiasmas. E é um ponto que sinaliza que ocorreu o crossing over. Então, toda vez que o vestibular trabalha alguma figura, algum esquema que apresenta essas pontuações, então a gente está na fase de diplóteno. E a última fase, que é a fase de diacinese, ou seja, é a fase então que vai acontecer a finalização de todo esse processo. E depois disso, o que vai acontecer? Vai entrar em metáfase 1, os cromossomos vão se condensar, ficar na região equatorial, segurados pelo fuso. Depois disso, na anáfase, vai acontecer a separação desses cromossomos. Veja, nessa fase é muito importante porque na meiose 1 não ocorre a separação dos cromossomos homólogos, mas não ocorre divisão dos centrômeros. Então, não ocorre divisão centromérica aqui, dos centrômeros. Apenas o que a gente vai ter aqui é a separação dos cromossomos homólogos. Muito bem, e na telófase 1, a gente então vai ter todo o processo de finalização dessa separação e a divisão citoplasmática. Então, por isso que eu consigo ter 2 células com a metade da carga cromossômica.
Feito isso, cada uma delas, então, aqui as cargas são idênticas. É como se fosse equivalente a uma mitose. Carol, por que é equivalente a uma mitose e não é idêntica? Não é idêntica porque essa fase, na verdade, ela está equacionando e ela tem algumas diferenciações na parte biomolecular. Por isso que a gente fala que ela é equivalente. Então, nessa segunda fase, a gente teria a meiose 2. De novo vai acontecer a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Só que com algumas diferenciações aqui. No caso da meiose 2, o que vai acontecer? A prófase não apresenta subfase. Então, a prófase, ela está sem subfases. Não precisa, né? Porque não vai reduzir a carga, então ela não precisa. No caso, a metáfase vai ser igual, os cromossomos vão ao centro, ficam na região equatorial. E depois, a anáfase. É aqui, na anáfase 2, da segunda fase da meiose, é que vai ocorrer, então, a divisão centromérica. Se eu já separei os cromossomos homólogos, então aqui eu vou separar as cromátides irmãs. Então, cada uma vai conseguir ir para uma célula. E assim eu mantenho a mesma carga cromossômica após a fase da meiose 1. Então veja, a meiose ela é muito mais complexa que a mitose, ela é muito mais longa, mais demorada, porque vai ter que passar por todas essas fases para que ocorra então a formação de uma célula com a metade da carga. Isso só ocorre em óvulos, espermatozoides e nos vegetais os esporos. Então a meiose é um processo que está relacionado com células germinativas. Eu espero que vocês tenham compreendido. Até um próximo encontro.